O relato de hoje é de uma mulher que, após sair do seu corpo, ela foi levada para um lugar completamente tenebroso, onde ela viu as almas completamente em tormento. A sua experiência é completamente perturbadora, mas a transformação que ocorreu em sua vida transformou por completo o rumo da sua história. Mas antes de nós assistirmos esse incrível relato, eu gostaria que você se inscrevesse no canal e ativasse o sininho das notificações em todas e nos abençoasse com seu like. E hoje nós iremos ouvir a EQM de Thelma Magalhães. Agora eu quero contar para você a minha experiência. Eu estava dormindo. Isso foi agora. Tem 3 dias. 2 dias, né? 2 dias. Eu estava dormindo. Já era lá para tantas da madrugada, umas 2 da madrugada. E eu senti vontade de acordar. Mas é como se eu não tivesse mais com sono. Como se eu tivesse perdido o sono. E nessa hora, eu ouvi pessoas falando, sussurrando, mas vinha de muito distante esses falatórios, né? Esses sussurros. Eles vinham de muito longe. Era como se eu estivesse ouvindo muitas vozes de longe. E aquilo me chamou a atenção. Então eu levantei, mas eu tinha certeza que eu estava... o meu corpo estava dormindo e eu ia levantar, porque eu queria levantar para entender de onde vinham aquelas vozes. E eu levantei, olhei para o meu corpo estava na cama. Eu abri a porta do quarto, saí. E as vozes pareciam com a mesma intensidade e muito distante. E aquilo era como se eu soubesse que tinha pessoas me chamando. Então eu fui para a janela da minha sala, abri a janela da minha sala e quando eu olhei, não tinha nada. Estava aquele escuro da madrugada. Não tinha nada, mas as vozes estavam vindo cada vez mais da direção da rua. Eu saí, abri a porta da minha casa e fui para a calçada. Quando eu cheguei na calçada, eu vi a minha rua do mesmo jeito, normal, com as casas do lado direito, casas do lado esquerdo, vi poste, né, de luzes, eu vi tudo normal. Eu vi esse plano físico. Eu vi o plano físico. Mas eu estava em espírito, vamos dizer assim, o meu perispírito, né? E eu senti a necessidade de continuar andando pela rua em direção ao final da minha rua, porque minha rua é uma ladeira e eu moro no final da ladeira. E aí eu fui descendo, subindo, e quando eu cheguei no início da ladeira, tem uma outra rua paralela, e nessa rua paralela eu já não via mais a parte física. Eu vi uma neblina, uma espécie de névoa muito densa, muito, que eu não via nem o que estava do outro lado. Era só aquela névoa, tinha tomado tudo. Porque no final da minha rua, atravessando a rua, tem o CRAS, e depois tem a delegacia, e depois tem a casa espírita, que é a casa espírita que eu dirijo. E tem o forródromo, que é em frente à casa espírita. E tem uma escola, que é em frente à delegacia. É tudo muito próximo, né? E quando eu cheguei nessa névoa, eu atravessei a névoa. Era muito densa. E lá não tinha mais delegacia, não tinha mais rua, não tinha mais escola, não tinha casa espírita, não tinha mais nada. Eu estava agora, assim que eu atravessei a névoa, eu já estava na dimensão espiritual, na dimensão paralela a essa. É o mesmo lugar, só que dimensões diferentes. A parte física é uma dimensão,
A dimensão física, a parte espiritual é a dimensão espiritual. E o que foi que aconteceu? Era horrível de se ver, horrível, porque era um escuro muito grande, mas por causa da névoa que estava, parecendo aquela neblina, clareava. Eu vou colocar aqui uma cena para que você possa ver como era que eu via. Eu vou colocar aqui para vocês verem. Era isso aí, tá? Era isso aí que eu via. Desse jeito. Por exemplo, tem uma névoa, mas a névoa dá para você ver que lá dentro tinha pessoas. Era como se fosse centenas de pessoas. Centenas de pessoas. Aquela coisa escura, cheia de gente. Gente que chorava, gente que gritava, gente que xingava, gente que estava comandando como se fosse escravos. Não tem aqueles senhores que comandam os escravos? Então tinha isso, né? Tinha isso. Aí o que foi que aconteceu? Eu vou tirar essa cena para eu voltar, tá? Depois eu volto para a cena. O que foi que aconteceu? Eu fiquei horrorizada, porque o chão era lama, era muita lama. Era como se fosse um pântano, pantanoso, uma região pantanosa. E, de repente, eu olhava e eu ficava abismada, porque tinha uns canos de ferro gigantesco. Cada cano que uma parte para dentro do chão, dentro do pântano, como se tivesse enfiado, e outra parte, a metade para fora. A parte que estava para fora, eu entrava em pé. Só para você ter uma ideia do tamanho do pântano, embora eu não seja tão grande, né? Mas eu entrava em pé nesse cano. Era uma coisa horrível. Eu vou levantar um pouquinho aqui, gente, para vocês entenderem um pouquinho. Deixa eu ver aqui como é que eu faço aqui para vocês entenderem, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Não dá, né? Não dá. Eu vou ficar para baixo mesmo, porque a câmera está bem próxima. Não dá para eu mostrar direito para vocês. E, de repente, eu via que aquelas pessoas estavam se escondendo, muito jovens, mas jovens mesmo, rapazinho, mocinhas, muitos pessoas de idade, pessoas de 30, 40, 50, tinha gente de tudo que era idade. E a maioria dessas pessoas estavam ali contra a vontade, como se fossem aprisionados ali. Porque tinha poucos, mas eram muitos, era uma quantidade, era centenas de pessoas naquela região. Só que tinha dezenas de outras pessoas que eram os maus, os espíritos, vamos dizer assim, maus, perversos. E esses gritavam: entra, entra, entra agora! E empurrava assim com as mãos para que essas pessoas entrassem naqueles canos subterrâneos. E eu fiquei ali apavorada. E, de repente, eu ouvi, atrás da delegacia, né? Não tinha delegacia, mas eu sei onde fica a delegacia. Então, atrás da delegacia e atrás da casa espírita não tem rua aqui na parte física, mas naquele local era como se tivesse uma rua, e tinha uma rua atrás da delegacia, atrás da casa espírita. E eu escutei alguém fazia bem assim, olha, vem, vem, vem. E eu olhei e eu escutei que era a voz da Rose. Sabe a Rose que trabalha conosco aqui no Espiritualismo TV? Era a voz da Rose. E ela dizia, vem logo, vem logo. Então, eu fui andando rápido, passando pela lama, por aquele lamaçal, por aquele pântano, para chegar aonde a Rose estava. E quando eu cheguei lá, ela fez... Só que tinha a Rose, mais 5 pessoas que estavam com a Rose, eram 3 mulheres e 2 homens, fora a Rose. Então, no total, seriam 4 mulheres com a Rose e 2 homens. E todos eles tinham vindo de Aracaju, da capital, para cá. Porque eles estavam falando. E a Rose começou a dizer, a gente tem que pegar eles. Quem era que a gente tinha que pegar?
aqueles que pareciam estar escravizados. Eles se escondiam quando aquela turma ruim gritava: entra, entra, e batia nas costas, chicoteava, para que eles entrassem, tudo sujo de lama, tudo rasgado, os cabelos era uma coisa louca, era tudo lamaçal, e os outros que estavam ali com medo, se escondendo, eles abaixavam no meio da lama e se escondiam. Era mais ou menos essa cena aqui, gente. Eles se escondiam debaixo da lama, tapando o nariz, se escondendo com medo de respirar, e aquelas pessoas maus verem eles e mandarem eles entrar no túnel. Então, visivelmente, eles estavam com medo de entrar naquele túnel, eles não queriam entrar, mas eles estavam sendo obrigados. E aí, de repente, eu olhei lá na frente, aonde estavam as pessoas andando, eles pareciam, olha, todos, de um modo geral, todos, eles pareciam zumbis. Todos. Os que estavam escravizados, os maus, os escravizados pareciam zumbis de verdade. Pareciam zumbis de verdade. Gente, eles ficavam andando assim, olha, parecia drogado, uns faziam assim com a cabeça, outros desesperados, outros se escondiam, e a maioria andando de um lado para o outro, sem saber o que ali totalmente fora da consciência. E era uma cena de terror, de filme de terror, que você não dorme se você assistir. E aí, lá na frente, tinha 2 carros. Carros, gente, carros. Se vocês já assistiram esses filmes aí, que tem aqueles carros grandes, que o povo desmonta o carro todo e deixa só aqueles ferros, como se eles tivessem feito um ferro. Como chama aquilo, produção? Aqueles carros do filme. Já assistiram o filme Mad Max, né? Não é Mad Max? Já assistiram o filme Mad Max? Aqueles carros estranhos, né? Então, aqueles 2 carros estavam lá na frente. Eu vou botar a imagem aí para você ter uma ideia, tá? Como se fosse lá no canto de lá. Eu, a Rose, esses amigos que estavam lá, que eram conhecidos da Rose, e estavam onde está o André Luiz em pé aí. Tá vendo o André Luiz nessa cena em pé? A gente estava assim, vendo aquelas pessoas lá, mas eles pareciam que não conseguiam nos enxergar. Era como se eles não conseguissem nos enxergar. Era uma coisa louca, completamente louco, ensandecidos. E aí, o que foi que aconteceu? Quando eu olhei para aqueles carros, tinha 2 mulheres dirigindo aqueles carros. Não eram homens dirigindo, eram mulheres dirigindo. 2 mulheres. Horrorosas. As mulheres brabas, umas mulheres perversas, cruéis. E elas gritavam: coloca logo eles no cano, coloca, empurra, empurra. E ela, como se estivesse observando para que ninguém fugisse dali. Para que ninguém fugisse dali. Entende? E aí a Rose disse: a gente tem que pegar eles, vamos ver quem a gente consegue tirar daqui, porque a gente tinha que agir com cautela, porque aquelas pessoas não iam deixar a gente tirar ninguém dali, porque tinha muitas pessoas que estavam ali querendo sair, arrependidos, porque se estavam ali é porque se sentiam muito culpados, sentiam muito ódio, muita raiva, não tinha perdão. Pessoas de todos os tipos que estavam ali dentro aprisionados, né? Mas tinha muitos que estavam querendo sair, mas não sabiam como sair. Então a gente estava lá como se fosse uma espécie de resgate daquelas pessoas nessa zona de sofrimento do umbral. E lá a Rose disse: eu vou por aqui. E os homens, eles falaram bem assim: você vai por aí e a gente vai ficar aqui olhando para fazer o sinal. E tinha um desses homens que estavam conosco, ele era os seus 65 anos de idade, uns cabelos muito brancos, e ele parecia o escrivão da delegacia daqui de Areia Branca, mas não era ele, era muito parecido. E aí ele disse bem assim: olha, anda rápido, porque eles foram buscar reforços. E os reforços estão vindo de Aracaju. Então a gente entendeu que aquela equipe do mal tinha solicitado reforços de outras pessoas maus
que estavam vindo de outra região, que era na capital. E a gente tinha que fazer aquilo muito rápido. E eles, esses homens, tinham que ficar, esses 3 homens, tinham que ficar ali, né? Observando e dando o sinal para a gente. E a Rose, ela disse, eu vou por aqui, Thelma. Então, ela deu a volta para ir por lá, para ver se a gente conseguia resgatar as pessoas que estavam em condição de ser resgatado, porque tem muitos que não estavam em condição. E eu fui para o lado de cá, pela esquerda. Quando eu fui pela esquerda, aí tinha 3 homens na direção do cano que as pessoas estavam entrando, que eu queria retirar de lá. Eu não queria que aquelas pessoas entrassem no cano, porque se entrassem no cano, não ia ter como a gente tirar de lá. Então, a gente tinha que resgatar eles antes deles entrarem naquele lugar, só que a gente não sabia como. E, de repente, alguma coisa aconteceu nessa parte, vou mostrar aqui, só para vocês terem uma ideia, tá? Mais ou menos isso aí. Lá embaixo, eu escutei um tumulto muito grande, uma confusão muito grande, e aí essas 3 pessoas que estavam batendo nas costas, empurrando com um chicote mesmo, assim, lapeando, aquelas pessoas que era como se fosse uma fila, e eles empurravam, entra logo, e xingava, e aquelas pessoas entravam todo sujo, como se tivesse drogado, como se tivesse zumbi, e entrava naquele cano e não conseguia mais sair de lá. Então, quando houve esse tumulto do outro lado, a Rose tinha ido para o lado de lá e eu fui para o lado de cá, e aí, quando aqueles 3 que estavam tomando conta daquela boca, daquele cano, correu para o lado de lá, e as mulheres que estavam no carro, tudo foi na direção de lá, eu peguei, corri, eu disse, é agora. Então, eu corri para puxar, porque estava entrando, estava na fila, uma mulher, um rapaz de seus 22 anos, mais ou menos, não tinha mais do que isso, e mais 2 mulheres atrás desse rapaz, porque os outros já tinham entrado. E quando essa mulher, ela ia descer no cano, eu corri e eu disse, me dá a mão, me segura. Então, eu peguei o braço dela, assim, e puxei. Só que automaticamente, como se fosse uma espécie de... Como é que eu vou te dizer, meu Deus do céu? Uma espécie me ajuda aí, uma espécie de magnetismo, de imã, parecia um imã. Quando eu segurei no braço dela, a mão dela fez isso em mim, grudou. E quando ela grudou em mim, o mais interessante é que o rapaz que estava atrás dela grudou nela e numa parte do corpo dela segurou e parecia que a mão dele tinha feito isso, ó, um imã, né? Um magnetismo forte. E as outras 2 mulheres que estavam atrás deles seguraram também. Quando eu me dei conta que eles tinham segurado um no outro e eles já tinham entrado um pouco no cano, eu puxei. Era como se eu tivesse uma força que eu não tenho no corpo físico, mas lá no corpo espiritual eu tinha essa força. Eu tenho essa força. Então eu consegui puxar eles assim, eu arrastei eles, porque eles já não andavam mais, eles tinham caído, e eu saí arrastando, e os outros diziam, venha rápido, mas eles não podiam vir para cá, porque eles estavam fiscalizando para que eles não viessem e desse tempo eu fugir, né? Então, eu arrastei eles e levei eles até a rua que a outra equipe estava. Mas a Rose não tinha voltado ainda. E eu perguntei, cadê a Rose? Eles falaram para mim, não se preocupa, Thelma. Ela sabe o que ela faz. E ela realmente sabe. A Rose e eu já fizemos muitas viagens astrais e com experiências incríveis. E qualquer hora dessa, se vocês quiserem, eu conto para vocês. Tá? A gente, em zonas onde tem coisas que vocês não vão imaginar. Eu e a Rose já fizemos muito isso. Inclusive, eu e a Rose, a gente já deve ter vindo de outro lugar, que eu e ela viemos do mesmo lugar aí, só pode ter sido. Porque a gente é muito parecida nessas energias. E aí a gente levou essas pessoas para lá.
Quando chegamos lá, o rapaz de 22 anos estava tão desesperado. Ele parecia drogado. Ele parecia que estava com crack. Ele não tinha usado crack. Eu não sei, mas eu acho que ele desencarnou através das drogas. E ele estava completamente alucinado ainda ali, aquele rapaz. Completamente alucinado. E aí ele queria falar, e ele queria falar, ele ficava balbuciando, fazendo barulho para pedir, para agradecer, porque a gente tinha tirado ele de lá. Ele estava em pânico, ele estava fedido, ele estava sujo, todo rasgado, todos ali estavam ali, podre de lama, uma lama fedida. E aí eu tapei a boca dele rápido, eu coloquei minha mão assim sobre a boca dele e fiz, para, eles não podem nos ouvir. E aí ele não parava, ele estava tão alienado, o rapaz, e eu joguei ele no chão e deitei sobre o corpo dele e tapava a boca dele. E o pessoal disse, segura ele, não deixa ele falar. E aí essa equipe disse, vamos sair daqui agora. Esse rapaz, que parecia o escrivão da polícia daqui, da delegacia daqui, ele disse bem assim, vamos sair daqui agora, não dá mais tempo, eles estão voltando. E quando a gente olhou, estava vindo uma multidão deles, uma multidão, com ódio, revoltado, como se ele soubesse que alguém tinha ido lá e tirado alguns dos escravos deles. E era a gente. Então foi muito desesperador. E aí eles pegaram eles e puxaram para uma outra região. E eu, cadê a Rose? Cadê a Rose? O rapaz disse, Thelma, fica tranquila. A Rose sabe o que faz. Ela sabe. Ela deve ter resgatado pessoas e ela vai para o outro lado. Porque a Rose tem experiência nisso. E aí, eu não vi. Então a gente saiu dali. E quando a gente saiu dali, do chão, parecia estar fervendo, era como se fosse bolhas de lamas podres, e parecia que a gente ia afundar na lama. E, de repente, chegou reforço para a gente. Abriu um clarão tão imenso, gente, mas era tão imenso, que como se fosse uma espécie de... Meu Deus do céu, como é que eu vou descrever para vocês? É como se tivesse aberto um portal, mas tão forte de luz, e aquelas pessoas que estavam sujas foram levadas por outras pessoas que vieram dessa luz. Eles pegaram eles, colocaram em maca e colocaram eles lá. O rapaz estava muito agitado, ele estava muito desesperado, com muito medo, em pânico. As outras pessoas também, as mulheres estavam em pânico, mas elas estavam mais silenciosas do que ele, porque ele o tempo todo queria falar, e a gente tampando a boca dele. De repente, eles botaram ele naquela maca e levaram ele logo, e os outros foram também. E eu fiquei com a outra equipe. Então, a gente voltou para ver se conseguia tirar mais alguém, mas a gente não conseguiu tirar, porque eles cercaram e a neblina tomou conta daquele lugar de uma forma tão densa, que a gente não conseguia mais ver nada, a gente não conseguia mais ver pessoas ali. Aquela neblina daquele lugar escondeu as pessoas, escondeu os canos, e a gente não sabia se vinha deles perto da gente, então a gente não podia arriscar. E a gente foi e saiu dali rápido demais e fomos para uma outra região. E quando a gente chegou lá, eu ainda perguntava pela Rose, e o pessoal disse, a Rose já encontrou com os outros. Então, a Rose já tinha tirado alguém de lá e já tinha encontrado com aquela outra equipe. Mas eu não vi mais a Rose. Eu não vi, né? Eu só sei que, de repente, eu fiz assim, como se tivesse, né? E aí voltei para dentro da minha casa, rápido. Quando eu me dei conta, eu já estava dentro da minha casa. É como se eu tivesse saído dali e aparecido dentro da minha casa. E aí eu voltei e fui para a janela, já não ouvia mais o som das pessoas. Aquela neblina
tinha abafado o som, tinha impedido a visibilidade para que a gente pudesse socorrer aquelas pessoas. E aí eu entrei no quarto, o Val estava deitado do meu lado, do lado do meu corpo, o Val estava deitado, eu olhava para ele e eu fui em direção a ele, dei um beijo na testa dele, agradecida porque eu tinha voltado para casa, e eu fui, sentei do lado do meu corpo, simplesmente deitei no meu corpo, né? Nessa hora eu deitei no meu corpo. Eu tinha levantado do corpo, agora eu encostei no meu corpo e deitei e acordei. Saí daquele estado de desdobramento. E ali fui para minha sala e depois fui para a cozinha e fui beber uma água.